Olá, meus amados irmãos, meus amigos, graça e paz. O nosso texto hoje ainda é João 3, 16 a 18, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No vídeo anterior, meus amados irmãos e amigos, com base nesse mesmo texto que nós lemos, nós vimos sobre o amor de Deus, a parte 1, né? Hoje, amor de Deus ainda, parte 2. E lá no vídeo passado, na parte 1, sobre o amor de Deus, nós vimos que o amor de Deus fez com que ele não se importasse de humilhar-se a si mesmo. Em Jesus, Deus humilhou-se a si mesmo. E hoje nós veremos, com base no mesmo texto, que esse amor de Deus, mesmo sendo tão grande ao ponto de ele não se importar de humilhar-se a si mesmo, não anula a sua justiça. Então vamos lá. O amor de Deus não anula a sua justiça. Preste bem atenção nisso. O amor de Deus não anula a sua justiça. João, meus amados irmãos e amigos, fala sobre esse amor de Deus dispensado a nós de forma tão grandiosa, mas fala também de pessoas que não creem. Apesar dessa manifestação grandiosa do amor de Deus, tem pessoas que não creem. E Jesus não veio para condenar, diz ele aí, Jesus veio para salvar, mas aquele que não crer já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E isso demonstra para nós, então, que o amor de Deus não anula a sua justiça. É um fato que nós percebemos aí por esse texto e, obviamente, pelo texto do Novo Testamento como um todo. O amor de Deus não anula a sua justiça. Um pouco mais adiante, João vai dizer que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, mas aquele que não crê tem, permanecendo sobre ele, não a vida eterna, mas a ira de Deus. Quem crê, vida eterna. Quem não crê, a ira de Deus. A justiça, meus queridos, conforme já dizia Hayden Wilson Tozer lá no passado, a justiça incorpora a ideia de retidão moral. E a iniquidade é o seu exato oposto. Iniquidade é, então, não retidão, não igualdade dos pensamentos e atos humanos em relação a Deus. E o juízo é a aplicação da retidão divina à não retidão humana, ou aplicação do juízo da retidão divina sobre a não retidão humana. E por isso, então, João diz aqui, está condenado, ou sobre ele permanece a ira de Deus. Porque que ser humano há que possa resistir por si só a esse confronto da equidade de Deus com a sua iniquidade? Não tem. E a aplicação da justiça divina, dessa justiça divina, meus amados, é algo tão terrível, entre aspas, que talvez nós só possamos falar
dela, ou possamos falar mais perfeitamente dela, exemplificando. E um bom exemplo nas Escrituras nós temos na parábola contada por Jesus, que ficou intitulada como a parábola do rico e Lázaro. Foi registrada pelo evangelista Lucas, essa parábola. E essa parábola retrata, dentre outras coisas, um homem consumadamente condenado a clamar tardiamente por misericórdia, por uma gota de água que fosse, sem poder receber. Por quê? Porque a equidade de Deus já havia vindo sobre ele e o encontrara em completo estado de iniquidade. Lá no Antigo Testamento, em Números 16, nós temos uma história, a história da rebelião de Coré, Datã e Abirão, que serve bem, essa história serve bem de ilustração do que nós temos dito aqui acerca da aplicação da justiça divina, apesar do seu amor. E o final da história desses homens, Coré, Datã e Abirão, e de outros que os acompanharam na rebelião, é narrado assim, lá em Número 16, versos 32 a 35. Diz assim: E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nos não traga a terra a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então, olha bem, a justiça de Deus sendo aplicada aí, né? É algo terrível. E em Apocalipse 20 nós lemos que o diabo, a besta e o falso profeta, bem como todos aqueles cujos nomes não estiverem inscritos no livro da vida por terem rejeitado a Cristo e, consequentemente, o amor de Deus, esse amor de Deus, serão lançados num lugar chamado de Lago de Fogo, e ali sofrerão tormentos para todo sempre. Parece terrível para você? Não só parece, é terrível de fato. Você preferiria não ouvir uma coisa dessas? Muitos preferem não ouvir. Entretanto, nós precisamos ouvir e precisamos falar sobre, porque a Bíblia fala sobre isso. Deus, pela sua palavra, nos alerta quanto a essa realidade. E ai de nós, se taparmos os nossos ouvidos para não ouvirmos, e ai de nós se deixarmos de avisar. Que fique bem claro, então, na mente de todos nós: o amor de Deus não anula a sua justiça. O amor de Deus não anula a sua justiça. E é por isso que João diz que há pessoas ainda condenadas. Há pessoas ainda debaixo da ira de Deus. Quem são essas pessoas? São aqueles que não creem em Jesus. Aqueles que não estão em Jesus. Porém, meus amados, e esse não será assunto desse estudo, mas do próximo estudo, do próximo vídeo, né? Porém, o amor de Deus faz com que ele justifique aquele que se lança aos pés de Cristo com fé, clamando por misericórdia e perdão. Então, o amor de Deus é tão grande que ele não importou de humilhar-se a si mesmo. O amor de Deus não anula a sua justiça, mas, semana que vem, próximo vídeo, né? O amor de Deus faz com que ele justifique aquele que se lança, que se joga aos seus pés, ou aos pés de Cristo, né? Com fé, clamando por misericórdia e perdão. Então não perca o próximo vídeo, mas por hoje você fica com isso aí na sua mente.
O amor de Deus não anula a sua justiça. Deus nos ama sim. Nos ama de uma forma tão grandiosa que ele não se importou de humilhar-se a si mesmo. Mas o amor de Deus não anula a sua justiça. Pense nisso, que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao seu coração. Amém.